Vai aqui essa aula. Bom, Lecão, hoje a gente vai falar do vilão do mercado, que é o cara que faz a gente ser induzido ao erro, né? O nome já fala, indução. Então, ele muitas das vezes ele traz para a gente um sentido, uma imagem que, no caso, tenta ter um sentido favorável àquilo que a gente está imaginando, só que se a gente não tiver uma visão diferenciada, a gente vai cair aí no papinho do que os smart marketers quer dizer, e a gente vai acabar sendo estopado. Porque ele já fala aqui, ó, indução, ou vilão. Porque é isso a intenção deles, é trabalhar fazendo uma indução de mercado para que a gente caia na pilha deles, certo? Então aqui, ó, como o próprio nome já diz, indução. É um momento do gráfico em que os grandes players induzem as pessoas a colocarem ordens em determinadas regiões e é a armadilha de mercado. São zonas e pontos no gráfico próximas às regiões ao qual muitas pessoas são induzidas a colocarem seu stop achando que o preço irá se mover a seu favor. Após isso, eles voltam com força e te tiram da jogada e vão para a região que iriam antes. Sabe quando você faz sua análise, põe o seu take e stop numa boa, quase 100% de certeza que o preço vai lá, mas antes de ir, ele varre como uma vassoura gigante, e após isso volta para o mesmo lugar onde você havia acreditado? Pois então, bem-vindo ao clube dos induzidos, não faça parte. Porque, geralmente, o que que acontece? A gente entra no mercado achando, você não tem muita experiência, então você não vai entender muito disso. O que que acontece? Aqui a gente tinha uma região muito forte, que eu estava comentando até com o meu outro mentorado, o Elton, na aula que a gente teve ontem de manhã, que a gente estava falando sobre regiões de mitigação. E aqui eu falei para eles que o quê? Essa região aqui, ó, seria uma região boa quando o preço voltasse a ser testado. Quando ele testou, o preço teve uma grande reação. Então, ele aqui, ó, ele fez um movimento que todo mundo espera. Ele buscou aqui uma região de order block, onde a gente significadamente sabia que o preço poderia parar, e ele fez o quê? Reagiu. Reagiu fazendo um shell, demonstrando que o interesse era de queda. Porém, essa queda, a gente tem o viés até aqui embaixo, ó, até nessa região aqui, ó. Até nessa região aqui, ó. Então, a gente espera que o preço venha aqui ainda. Só que o que que acontece? Antes do preço chegar aqui, o que que ele fez aqui? Ele fez uma indução. E o que seria essa indução? Seria esse movimento aqui, ó. Seria onde ele deixa aqui os topinhos, ó, alienados, para que o quê? Para que o varejo caia com veracidade na onde ele vai buscar o stop. Aí eu falo para você, tem como saber isso? Muitas das vezes não. Muitas das vezes não. Por quê? Geralmente, se a gente vai fazer uma entrada aqui, a gente vai minimizar o nosso risco. Aonde vai estar o nosso stop? Vai estar nessa regiãozinha aqui. E aí o que que acontece? Ele vem e estopa todo mundo. Mas por que não colocar um pouquinho mais para cima, Luquinha? Para o nosso risco retorno ser atrativo. Porque se a gente coloca aqui, ó, se a gente coloca o nosso risco retorno, ó, aqui, ó, a gente teria, ó, ponto de entrada aqui nessa região, ó, de entrada nessa região, e stop aqui, ó. Ponto de entrada aqui, certo? Nessa faixa de preço aonde foi tocado aqui, com o nosso stop acima do último topo. Ou seja, o nosso risco aqui, ó, nosso risco aqui, aonde a gente espera que o preço venha buscar, seria de 13 para 1. Ou seja, arredondando como passou de 5 aqui, 14 para 1. Se a gente coloca aqui, ó, já fica menos atrativo. Ou seja, já cai para metade, ó, cai para 7 para 1. E aqui, ó, se a gente for fazer um scalp,
a gente buscando até a região de mitigação onde tinha imbalance para ser fechado, a gente teria um risco retorno de 3 para 1. É favorável um trade de 3 para 1? É favorável, porque todo trade que a gente faz, a gente busca no mínimo isso. 3 de lucro para 1 de risco. Ou seja, aqui já era um trade minimamente favorável. Só que o stop fica muito longo. O que a gente faz? A gente tenta encurtar essa região do stop para que a gente tenha um risco-retorno mais favorável. Ou seja, de 3, ó, a gente pulou para 6 para 1. Ou seja, a gente pulou para mais da metade de retorno. Ou seja, se a gente entrasse com US$ 100 aqui, para a gente sair aqui embaixo, na onde o preço veio buscar, a gente estaria com US$ 600. Caso a gente aumentasse o nosso risco aqui, a gente teria apenas US$ 300 de lucro. Compensa? Compensa. Só que aí vai muito do que você está fazendo ali naquele momento. E o que a indução quer dizer? Quer dizer isso aqui, ó, que quanto menor o seu risco, menor o seu retorno, maior a sua segurança dentro de um trade. Por quê? Ó? Olha o que o preço fez aqui nesse momento de indução. É o que eu falei, ó. Ele bateu, reagiu e deu a entender que o preço dele era de baixo. O que ele fez? Aqui ele não quebrou a estrutura. Só que apesar dele não quebrar a estrutura, o que ele fez? Ele fez o famoso sweep. O que é o sweep? É a varredura que a gente tem, ó. Ele abriu o candle, foi lá em cima e fechou aqui embaixo. E deixou o quê? Só o paviozinho aqui, ó. Por que ele deixou só o paviozinho aqui, ó? Porque ele veio varrer todo o stop que estava em cima dessa região e dessa região aqui. Porque a gente aqui tem liquidez. Por que ele não varreu aqui? Porque aqui já estaria muito alto para ele romper. Ou seja, ele fez a indução, trouxe o stop da galera tudo para essa região e ele veio, estopou, ó, e está seguindo o fluxo. E provavelmente, agora a intenção dele é de queda, é buscar aqui essa região que eu falei para você aqui abaixo, ó. É buscar essa região aqui, ó. Buscar essa regiãozinha aqui, ó. Ou seja, para depois ter um retorno e aí sim buscar as regiões lá em cima. Mas o que acontece? Agora eu vou entrar mais a fundo, ó, para te mostrar o porquê dessa região, ó. Se a gente está em 1 hora, eu vou jogar em 15 minutos. Ó, joguei em 15 minutos. Olha como fica bonito, ó. A gente tinha um order block aqui que foi respeitado e jogou o preço para baixo. E aqui ela novamente criou um order block. Ou seja, essa order block seria uma order block 2.0, que eu vou passar para você mais à frente, quando a gente entrar nas regiões de order block. Acredito que eu não devo ter passado ainda para você. Passei, Lê? Ele falou um pouquinho por fora só. Acho que foi Então, ontem, ontem não, penúltima aula também. então, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo lá na frente, como são as order blocks e como são validadas. Então, aqui eu tinha uma order block validada, uma order block que a gente costuma dizer que é uma order block 2.0. E o que acontece? Essa order block 2.0, geralmente, ela costuma respeitar muito, mas muito mesmo. Só que o que acontece? Quando a gente tem uma order block 2.0, ela não necessariamente costuma fazer isso. Ela não necessariamente costuma fazer isso. Por quê? Isso aqui é muito raro acontecer numa order block 2.0, que é esse sweep, que é essa captura de liquidez, onde faz o preço ir lá em cima, fechar aqui embaixo e deixar só isso aqui de pavio. Entendeu? Então, o que acontece? Ó, nessa região aqui, a gente tínhamos a order block 2.0. Eu até comentei com o Elton na aula passada, na aula que eu tinha dado para ele ontem de manhã, que aqui, ó, era uma região boa de se fazer uma venda. Foi uma venda bem realizada? Foi, porque se a gente for ver, aqui ele teve um padrão também. Qual que é o padrão? Ó, ombro, cabeça, ombro. Entendeu? Então, o que acontece? A gente teve um padrão aqui de reversão. Só que o que acontece? Aqui, ó, ele aproveitou que ele fez a indução desse topo e desse topo daqui de trás e aproveitou para fazer o swap e capturar todos esses estoques para poder seguir agora o fluxo vigente dela. Claro que, claro que tudo pode acontecer no gráfico. Por quê?
nada é certo, nada é perifericamente redondinho, nada vai acontecer da maneira que a gente quer. Ó. Se a gente jogar aqui, ó, no replay, olha o tamanho do desequilíbrio que a gente tem aqui. Tá vendo aqui vermelho? Ó? Então, essa order block aqui está muito mais do que validada e fortificada. Ou seja, por isso que eu tracei ela aqui. Ó. Então, nessa região aqui, ó, vou mudar até a cor dela. Vou colocar ela verdinha, só para dar uma calibrada. Ó. Essa região aqui, ó, vou nem buscar o... Vou deixar aqui demarcado o pavio dela, porque num time menor, ó, a gente tem dentro desse time menor, a gente vai ter regiõezinhas aqui, ó, para ser Vamos, filha, tomar banho. fechadas, ó. Aí tá cola amanhã, né? Vai de vida? Ou seja, deixa eu mudar essa cor aqui agora. Ó. Ah, vou colocar uma outra cor, que essa aqui não está muito bonita. No caso, Vem aqui. ó. Aqui, ó. Filho. Olha quando o preço dá sequência, ó. Você tá vendo como que ele vem para mitigação, ó. Olha lá, ó. Ele veio fazer a mitigação, ó, aqui seria o nosso ponto de entrada. Por que seria o nosso ponto de entrada? Porque aqui era a região ideal para se fazer. E aí, o que que acontece? Para a gente maximizar, minimizar o nosso risco, o que que a gente faria? A gente faria uma entrada aqui nesse fechamento aqui, ó, num time menor, com o stopzinho já acima, ó. Olha o que que o preço faz, ó. O preço vem aqui buscar, ó, mas ele quase não sobe. Tá conseguindo ouvir legal aí, Lê? Porque tem uma interferência aqui do meu lado aqui. Tô ouvindo, tô ouvindo. Então, ó, aí aqui, ó, o que que acontece? Aqui seria o ponto ideal aonde a gente faria o nosso trade, ó. Por quê? Olha onde o pavio busca aqui, ó, e onde está o nosso stop aqui, certo? Então, aqui seria um ponto ideal. Para a gente fazer esse tipo de entrada aqui, ó, olha o nosso risco de retorno, ó. Se ele respeitasse, ó, a gente teria o preço aqui, certo? Nossa entrada aqui, nessa zona azul, com o stop acima, um pouquinho acima da máxima. Ei, por favor, dá para parar? E aí, o que que acontece? A gente buscaria a região que eu falei lá embaixo, ó. Ó, a gente buscaria essa região aqui, ó. Eu desmarquei a minha região aqui. O que que aconteceu? Mano, foi mal, elenco. Voltei aqui. Parou. Até perdi a região aqui, ó, mas a região seria mais ou menos aqui, Leco, ó, que é onde a gente estava, onde eu tenho o interesse do preço aqui, ó, mais ou menos essa regiãozinha. Então, aqui, ó, a gente teria um risco de retorno aí, ó, de 25 para 1. Ou seja, se a gente entrasse com $100, a gente, se ela viesse, respeitasse e viesse buscar esse alvo aqui,
a gente estaria com $2.500 arriscando pouquíssimo, não ia dar nem os $100, porque a gente ia fazer uma entrada de $100, porém o nosso stop seria de 30%, ou seja, de $30. A gente estaria arriscando $30 para buscar $2.500. Ou seja, olha como o preço ele é filho da mãe. Por quê? Ele faz isso para que a gente tenha a indução e aí ele vem, estopa todo mundo e ele segue o fluxo e busca realmente a região que a gente espera. E aí é o que acontece, ó. Olha lá. Ele veio aqui, ó, tá vendo? Ele buscou, estopou todo mundo e agora ele está querendo seguir a direção que ele pretende buscar. Acontece muito, isso acontece muito. Por quê? É o que ele fala aqui, ó. Se a gente for ver essa indução, que é onde ele busca, toda vez ele faz isso, porque geralmente é quando eles não estão com dinheiro no bolso. Então, para que ele chegue e busque a região, ele precisa estar com dinheiro no bolso, certo? Então, ele vai fazer esse tipo de indução para que ele busque, ó. Saiba identificar uma indução no gráfico para não ficar de fora do game. Saiba a probabilidade certa do mercado voltar naquela região, fazer a captura de liquidez e seguir o fluxo. Vou te mostrar algumas dicas valiosas que muitos não ensinam por aí. Indução são como regiões como liquidez, próximas às zonas importantes no gráfico, order block, SND, POI e etc. Ou seja, são as zonas de interesse. Aí que está o ponto. Por quê? É que nem diz, se a gente tem um POI aqui, se a gente tem um ponto de interesse, o que que a gente tem no ponto de interesse? A gente tem liquidez. Por que que a gente tem liquidez? Porque a gente sabe que os pontos de interesse é aonde tem ordens posicionadas de trade. Ou seja, o risco mais atrativo aqui, ó, e o risco mais seguro da gente fazer era em cima desse último topo. Por que em cima desse último topo? Porque ele não é POI, porque ele não é ponto de interesse. Então, se ele não é ponto de interesse, o preço provavelmente não vai buscar ele. Então, ó, pode ver, ó, o preço veio, estopou todo mundo, não chegou nesse último topo e seguiu e vai seguir o fluxo dele. Então, por isso que eu te falo, sempre atenção, porque todo ponto de interesse, todo order block, ele é um ponto forte de liquidez. Porque que nem aqui, ó, aqui a gente tem um baita ponto de interesse, aqui a gente tem um baita order block, nessa região aqui, ó. E aí, o que acontece nesse ponto de interesse? Quando o preço vier buscar ele, quando o preço vier buscar ele, provavelmente ele vai segurar num breve momento. Mas ele pode fazer o quê? Estopa todo mundo, volta e ó, segue o preço para baixo. Entendeu? Por isso que eu falo, a gente tem que ter sempre noção de onde o preço está vindo e para onde o preço está indo. Por quê? Se a gente tem a noção que aqui ele quebrou, fez um boss na estrutura, voltou, buscou essa região desse POI, ele vai fazer aqui, ó, vai buscar o stop de todo mundo que está aqui, ó, acima desse topo, certo? Vai voltar, vai fazer o recuo para aí sim buscar uma região aqui para poder continuar o fluxo dele de alta. Mas sempre, sempre, sempre prestando atenção nas induções. Por quê? A indução é sim um parâmetro para que eles possam buscar dinheiro a todo momento. É a mesma coisa que a liquidez. A liquidez ela serve para colocar dinheiro no bolso deles. E a indução serve para deixar dinheiro no mercado para que eles peguem esse dinheiro, certo? Então, toda vez que tiver um POI, tiver um OB, um SND, que são os pontos que a gente vai conhecer um pouco mais para frente aí no decorrer das aulas, que eu vou te ensinar, serão pontos de liquidez. Dá para entrar nos pontos de liquidez? Dá. Por quê? É onde tem a maior caixa de ordens possível, é onde tem bastante dinheiro. Então, ou seja, se tem uma order block, por que que a gente chama de order block? O nome já fala, é uma ordem bloqueada, é para onde o preço não pode passar, é onde o preço deve segurar. Só que acontece o quê? Se tem muita liquidez
e os big players estão sem dinheiro, eles vão buscar essa liquidez que está dentro daquele order block. Só que aí que eu te falo, como assim, Luquinha? Como que eu vou saber que aqui é um ponto de liquidez? Você vai fazer a contagemzinha de Edge, porque a contagemzinha de Edge vai te dar noção se ponto para ele gerar liquidez ou não. Por quê? É que nem fala, se a gente for jogar numa micro essa região aqui, ó, vamos jogar lá em 2 minutos. Vou jogar lá em 2 minutos e puxar aqui atrás, ó. A gente teve aqui, ó, nessa região, o que, ó? A gente teve provavelmente, ó, onda 1, onda 1, onda 2, que aqui fez um triângulozinho, onda 3, onda 4, e aí ele fez a onda 5. Então, ou seja, o final de ciclo dele, ó, a onda 3 já bateu dentro da nossa região que o preço vai segurar. Só que ele respeitou. Por que que ele respeitou? Porque ele estava numa onda 4 aqui, ó. E a partir do momento que ele fez a onda 4, ó, ele fez a onda 5 e capturou toda a liquidez para depois, ó, começar a onda 1, onda 2, para onda 3, onda 4 e provavelmente onda 5. Então, sempre dá para ter essa noção? Dá. Fazendo o quê? Contagem de Elliott. Porque a contagem de Elliott vai te ajudar em todos os aspectos. Todos. Não tem exceção. Certo? Aí aqui, ó, a indução serve como uma armadilha, uma teia de aranha plotada no gráfico, que serve para poder capturar a liquidez do varejo. Enxergue a liquidez, enxergue a indução para não ser estopado. Sempre que for analisar um ativo, verifique sempre esses pontos no gráfico ao qual está muito na cara o movimento. Essas estruturas bonitas que a gente vê em livros no Google, prestem atenção que isso pode ser uma indução. Não caia nas armadilhas, não seja a liquidez que eles querem. É isso que vai te manter vivo. Ou seja, a dica, quando temos uma estrutura formada por topos e fundos, a qual na retração do movimento o preço não atinge 50% desse range, muitas vezes esse ponto é uma indução, ou seja, um ponto de liquidez para ser capturado em breve. Por quê? O que que acontece? É que nem eu falei para você, toda vez que a gente tem uma impulsão, a gente vai traçar uma fibo dessa região aqui, ó, entre esse ponto, entre esse swing point e esse swing point, certo? E aí o que que acontece? Nesse momento que a gente traçou uma zona de retração, o preço vai vir buscar aqui, ó, lembra? A zona de desconto prêmio. Só que se ela vai buscar a zona de desconto prêmio, a gente sabe que tem uma região aqui, ó, de desconto prêmio para ela ser buscada, o que que ela faz? Se o preço chega aqui, ó, e trava antes de 50% e volta a cair, provavelmente aqui, ó, ela vai estar só gerando a liquidez para vir buscar a zona interessante dela da região prêmio para aí sim o preço seguir. Ou seja, ela não vai vir direto, ela não vai vir de cara. Ela veio, segurou antes de 50%, entrou uma porrada de varejo aqui falando, pô, agora o preço vai cair, não vai buscar lá. O que que ela faz? Estopa todo mundo, coloca dinheiro no bolso e segue o fluxo dela. Acontece muito. Aqui, ó, a gente pode ter aqui, ó, se eu jogar num time maior, você vai entender um pouquinho melhor, ó. Vai entender um pouquinho melhor. Deixa eu pegar uma regiãozinha aqui, ó, vamos ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso é uma indução, ó. Por quê? Se a gente pegar aqui, ó, swing point, swing point. Deixa eu só plotar aqui no gráfico a linha de 50%. 50% 38. Vou colocar aqui só para nossa FIBO ficar 100% aqui correto. O que que acontece, ó? Nessa região aqui, ó, nessa região aqui, a gente tem o quê, ó? A gente tem o 38% e tem o 50%. Olha o que que o preço faz, ó. O preço faz a impulsão, trava antes dos 50%, ó. Olha onde está os 50% aqui, ó. Trava antes dos 50%. O que que a negada faz? Pô, agora o mercado vai embora. O que que ele faz? Captura a liquidez de todo mundo e vem mais abaixo. Ela segura aqui, porque, ó, a gente tem balance para ser fechada aqui. O que que ela está fazendo aqui nesse ponto? Ela está fazendo indução novamente, porque repara que aqui tem só um fiozinho aqui, ó, de desequilíbrio. Ou seja, ela poderia ter muito bem vindo aqui, mitigado essa região e voltado para cima para poder mitigar essa região vermelhinha aqui, ó. Só que o que que ela fez? Ela gerou liquidez, porque muita gente entrou comprada aqui, ela só vai buscar essa regiãozinha aqui, ó,
de liquidez, que também de desequilíbrio, e vai vir buscar essa liquidez aqui embaixo, ó. Por quê? Porque o institucional trabalha desse jeito, olha lá, ó. Ela acabou de tocar nessa região, ó. Agora a gente vai esperar o quê? Que ela faça isso aqui, ó. E capture toda essa liquidez, tanto dessa região, quanto dessa order block, quanto esse desequilíbrio. Para aí sim, na região de 8,8, poder fazer um possível retorno, buscar uma região mais forte aqui, mais ampla, que está dentro desse contexto aqui, ó, que é um IFC, né, que é esse candlezão gigante aqui, ó, com esse pavio, chamamos de IFC, provavelmente para buscar essa região para continuar a queda dela. Pode acontecer isso? Pode. Ou pode acontecer o quê? Que ela vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que eu não acredito que aqui ela já tenha finalizado, que eu acredito que ela já tenha finalizado o ciclo dela de Elliott para voltar a cair, certo? Porque ela já fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então agora a intenção dela vai ser de queda, para depois buscar aqui essa região aqui, ó, e mitigar esse desequilíbrio do preço. Mas, enfim, conseguiu identificar onde aqui está a indução, Leco? Ó, porque ela faz a impulsão, volta, trava antes dos 50% do range, e aí o que acontece? Segura um pouquinho para depois vir estopar e buscar toda a liquidez desse pessoal que estava comprado aqui nessa região. Por quê? A gente tem aqui, ó, swing point nessa região, swing point nessa outra região, e aqui ela tem a indução do preço, ó, onde a gente tem 50% desse range aqui, ó, de toda essa impulsão. Aqui é 50%. Ou seja, ó, o preço vem, segura antes dos 50%, captura a liquidez e volta um pouquinho. Ou seja, isso chamamos de indução, certo? Que é esse exemplo citado aqui no gráfico. Aqui, ó. Entendi. Ô, Luquinha, só Ah, volta só um pouquinho ali na página 51. E não, essa aí mesmo, na 52. Eu vou tirar um peixe rapidinho aqui, fechou. acho que é importante. Só desce mais um pouquinho para me pegar o desenho. Bom, pode ser. Aí o que acontece? Ó? Aqui, ela dá o mesmo exemplo que eu dei lá para você no gráfico, só de baixo. Ó. A gente tem um point fixo aqui, ó, o swing point. Aí o que acontece? Dentro desse range, dentro dessa pernada impulsiva, a gente tem os 50% aonde? A gente tem os 50% aqui. O que o preço faz? Ó, ele vem, segura a próxima região, olha o nome aqui, ó, indução. Por quê? A gente tem um topinho aqui e tem um topinho aqui. E aí o preço faz o quê? Recua. Quando ele recua, o pessoal fala, pô, agora o preço vai embora. O que ele faz? Estopa todo mundo, busca a região interessante para ele, e aí ele, ó, segura e derruba o preço, certo? Então, sempre a gente vai ver isso. Ó. O papel da indução é esse: ser criado próximo às zonas e regiões importantes ou em quebras de estrutura curtas. Por que próximo às zonas e regiões importantes? Porque é onde o pessoal vai estar entrando. Porque a gente tem uma coisa, Lê, que a gente fala que é o quê? Que é a euforia de mercado, que é no nome em inglês, é o FOMO, que é o Fear Missing Out. Ou seja, o que é o Fear Missing Out? É o medo de ficar de fora. Esse medo de ficar de fora vai fazer com que os traders ociosos, os traders que sofrem de ansiedade, entrem compulsivamente, antecipadamente. Ou seja, eles vão entrar compulsivo, antecipado. Por quê? Ele vai achar que daqui, ó, o preço vai embora. E aí o que ele faz? Estopa essa galera que está ocioso e aí ele segue o fluxo. Então, não seja esse tipo de trader ocioso. Por isso que eles criam essas zonas próximo a regiões importantes, para que os traders que sofrem de ansiedade façam a sua entrada antecipadamente. E aí ele stop, segue o fluxo. É onde o cara fica puto e fala, nossa, mano, não acredito, o bagulho veio, buscou meu stop e foi embora. Acontece? Acontece muito. Por quê? Muitas das vezes você está na frente do gráfico, você está ansioso para fazer aquela entrada, e aí acaba acontecendo isso. Por isso que eu falo, deixa sempre é, é,
a sua entrada plotada no gráfico. Por quê? A gente chama de entrada na pedra. Porque quando você coloca lá naquela região e deixa, você só vai entrar se o preço buscar ali. Porque se você ficar na frente do gráfico esperando, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Quando ele está próximo a chegar e você vai fazer uma entrada a mercado, já te complica. Por que que já te complica? Porque aí você vai entrar a mercado, você vai entrar na hora. Porque assim, funciona da seguinte forma. A entrada na pedra, você vai lá, digita lá, tipo, os números. Vamos dizer, ó, a minha entrada está aqui, ó. Minha entrada está em 23.635. Então, você vai chegar lá na Binance, você vai colocar assim, ó, venda no 23.637. Ou seja, ele só vai entrar a hora que ele tocar no 23.637. Agora, se você tiver na entrada a mercado, o que que acontece? Você vai entrar a qualquer momento, só você clicando assim, ó, vamos dizer, ó, tô aqui, ó, cliquei, vendi. Ou seja, você vai vender nesse momento. Agora, se você coloca a sua entrada no gráfico, você não vai conseguir fazer a entrada duas vezes, entrar no mercado e entrar na pedra. Por quê? Porque você já vai ter uma ordem lá. Então, você não vai conseguir fazer essa entrada duas vezes. Por quê? Às vezes, ou você não vai ter margem para isso, ou você não vai ter dinheiro para isso. Entendeu? Então, o que que acontece? Quando você faz a entrada a mercado, você vai entrar ocioso. Por quê? Ó, é para você entrar aqui, ó, em 23.637. Aí o preço está aqui, ó, tá próximo, tá quase na região. Só que ele está em 23.597. Aí você fala, pô, será que vai buscar? Será que vai? Não vai? Não vai? Ah, vou entrar aqui. Entrou. Entrou a mercado. Aí o que que ela faz? Ela vem, te estopa aqui em cima e aí depois ela segue o fluxo. Por quê? Porque você entrou no momento errado. Se você tivesse entrado aqui no 23.637, ela ia subir só mais um pouquinho, não ia dar tempo de te estopar, porque o seu stop estava mais acima, e aí ela vai e segue o fluxo aqui, ó, faz o padrão dela e busca onde a gente estava mapeando, certo? Então, por isso que Então, eu falo. Ah, mas aí, tipo assim, você marcou ali 23.600 alguma coisa ali, não deu tempo dela te buscar. Mas aí sua entrada continua ali normal? continua ali, continua ali. Por quê? Até ele atingir aquilo ali e subir, vamos supor. Até ela atingir aquilo ali e buscar sua ordem. Porque, ó, vamos dizer que a gente estava vendido aqui, ó. Deixa eu colocar uma região em laranja aqui, ó. 23, essa regiãozinha aqui, ó. 23.637. Vamos se dizer que a gente estava nessa região aqui, ó. Deixa eu tirar essa fibra aqui, ó. A gente estava nessa regiãozinha roxa aqui. Se o preço veio trabalhando aqui, ó, veio trabalhando aqui, ó, certo? E não tocou e veio embora e quebrou essa estrutura, o que que você vai fazer? Você vai tirar essa ordem daqui. Por quê? O preço já seguiu o fluxo dele de mercado, certo? Pode ser que se ele quebrar o fluxo aqui, ele ganhe mais veracidade na hora que ele voltar aqui. Só que aí vai tudo da análise que você tiver na hora que você tiver na frente do gráfico. Por quê? Se você não tiver atento, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Ele quebra a estrutura, ele vem aqui, ó, faz só uma induçãozinha aqui, ó, deixa os dois topos aqui, faz um recuo, vem, estopa você, estopa todo mundo que estava aqui para lá na frente depois recuperar, porque a gente tem uma região mais forte acima, certo? Então, o que que acontece? Se ele veio aqui, ó, chegou nessa região, certo? Não buscou a sua entrada, ó, daqui, ó, o preço fez isso aqui, ó, e agora ele vem fazer isso aqui, opa, maravilha, por quê? Ele fez uma induçãozinha, só buscou a liquidez sem quebrar a estrutura aqui embaixo, e aí sim ele vai respeitar, porque ele buscou a sua entrada e agora fica muito mais comum e mais verídico ele vir buscar a região que você espera aqui embaixo do que ele vir quebrar a estrutura aqui, ó, fazer esse movimento e depois buscar aqui em cima, certo? Mas aí, por exemplo, tipo assim, ele foi lá, buscou a sua entrada. Ah, Então aí você não é estopado nesse caso. não, não que você não possa ser estopado, porque ele pode ser estopado. Só que quando você faz uma entrada na pedra, a sua margem de risco diminui. Por que diminui? Porque você vai estar muito mais protegido, porque é que nem eu falei para você, você vai reduzir, ó. Porque imagina aqui, ó, você entra com o stop, aqui, ó, a sua entrada está aqui no ponto roxo.
O seu stop está aqui em cima, ó, tá 0,43, ou seja, você vai perder 43% daquilo que você vai entrar. Agora, imagine que você faça uma entrada a mercado, aqui, ó, assim que ele faz essa quebra de estrutura aqui, ó, em 23.586. Aí o seu stop, você só pode perder 40%. Ou seja, aqui em cima onde estaria o seu stop, ó, estaria com 0,70%. Ou seja, 0,70% já passa muito daquilo que você queria perder. Entendeu? Então, o que que acontece? A entrada na pedra vai te garantir esse acesso. Por quê? Aqui, ó, se você fizer a entrada na pedra, você só vai perder os 40% caso ela vier te estopar. Agora, com a entrada a mercado, se ela vier te estopar, você vai perder muito mais que os 40%. Você vai perder 70%, 80% ou até 100%. Só que o que que acontece? Quando você tem uma alocagem dentro da Binance, se chegar a 80% daquilo que você tem alocado lá, ele vai te estopar automático. Porque a corretora precisa tirar a parte dela da operação que você fez. Independente se é de venda ou de compra, você foi estopado, a corretora não quer saber. Ela vai ter que tirar o lucro dela em cima daquilo. Ou seja, se você colocou $100 e está perdendo 80, ela vai te estopar automático para que ela tire aqueles últimos $20 de lucro para ela. Por quê? Ela te deu a possibilidade de você fazer a sua operação. Se você não margeou o seu risco, o problema é seu, entendeu? Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter sempre essa atenção. Por quê? O preço, ele trabalha dessa forma. E a gente tem que sempre ter em mente que a entrada na pedra vai ser sempre a melhor entrada. Por quê? A gente vai nos prevenir desse tipo de risco que a indução nos causa. Porque é o que eu falo, ó, se o preço estava vindo aqui, ó, trabalhou a impulsão, certo? O que que ele fez, ó? Ele segurou e foi embora. Ou seja, a gente tem um swing point nessa região e a gente tem um outro swing point nessa região. Ou seja, se a gente faz a entrada aqui, ó, antes dos 50%, o que que acontece? Ele vem aqui, ó, estopa a gente, busca a região que era interessante para ele e aí depois segue o fluxo. Então, por isso que eu falo, se você já tem uma região demarcada e sabe que o ponto interessante é aqui embaixo e coloca a sua entrada na pedra aqui, o que que acontece? A partir do momento que o preço, ó, continua indo aqui, você vai falar assim, ah, deixa o preço embora. Não buscou minha região que era aqui embaixo, não busca mais, deixa aí. Aí o que que acontece, ó? Ele vem, busca a sua região, faz a sua entrada na pedra, o seu stop aqui nessa região estaria abaixo desse fundo, ó, muito mais protegido. Ele ia beliscar aqui, não ia te tirar da operação e ia seguir o fluxo. Ou seja, você ia ser lucrativo à beça, entendeu? Só que o que que acontece? Se você tivesse feito uma entrada ociosa nesse ponto, o que que acontece? Olha o tamanho do seu stop. Olha o tanto que você estoparia, ó. Seu stop estaria aqui, certo? Você fala assim, pô, beleza. Seguiu um pouquinho. Seguiu o fluxo. Agora o preço vai embora. Aí você fala assim, pô, ele vai chegar aqui nessa região e vai embora. Só que não, ó. Olha o que o preço faz, ó. Quando ele chega aqui, olha o tamanho do candle que ele dá. Por quê? Ele não vai te dar a oportunidade de você jogar o preço no zero. Ele vai vir tirar todo o dinheiro possível e necessário que você tem aqui para depois seguir o fluxo, certo? Então, por isso que eu falo para você, a melhor entrada sempre vai ser a que esteja alocada na pedra. Olha o que ela faz aqui, olha o tipo de indução, como fica bonito de ver, ó. Se a gente for ver, ó, isso tudo aqui, ó, é um movimento só. O que que acontece? Se a gente for fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a gente tem uma pernada só dentro dessa região aqui, ó, dentro desse swing point. Dentro desse swing point. Ou seja, a gente tem um swing point aqui, ó. Olha o que que a gente faz, ó. Ó. Traçou lá a nossa FIBO. Vamos se dizer que os 50%, ó, tá aqui, ó. Mais ou menos nessa região aqui, ó. Mais ou menos nessa região. Olha o que o preço faz quando ele volta, ó. Ele segura um pouquinho aqui, segura um pouquinho aqui, segura um pouquinho aqui,
e segura um pouquinho aqui. O que que acontece? Essa região aqui, ó, é indução. Por quê? Ele precisa de dinheiro para seguir o fluxo. O que que ele faz? Ele busca a indução aqui, ó, fecha aqui embaixo e segue o fluxo. Por quê? Porque o preço trabalha assim, ó. A região interessante dele está aqui em cima. O que que ele faz, ó? Ele só busca o stop de quem está próximo ali, ó. Ele não precisa ir muito lá em cima, porque, ó, o stop dele está onde, ó? O stop dele está aqui, o stop dele está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo curtinho. Então, com uma chapuletadinha só aqui, ó, ele deixa o paviozão aqui, ó, e faz o candle dele de baixo aqui, ó. Aí, o que que acontece? Vai, segue o fluxo. Por quê? Ele trabalha assim, ó. Olha a indução dele aqui também, ó. Antes dele seguir abaixo, ó, antes dele seguir abaixo, o que que ele faz? Ele gera um fundinho aqui, ó. Sobe, volta, segura na regiãozinha, faz a indução e aí ele vem e estopa aqui, ó. Certo? Fazendo uma quebra de estrutura. O preço ele sempre vai trabalhar assim. Olha aqui, ó. Nós temos dois tipos de indução nessa figura acima. Observe que o mercado já vinha de uma estrutura bearish. O que é uma estrutura bearish? Uma estrutura de queda, fazendo topos e fundos descendentes. O nosso ponto 1 não consegue fazer o boss e forma um EQL. O que é um EQL? É um Equal Quality Law, ou seja, é um fundo igual. Ou seja, aqui, ó, o que que ele faz? Ó? Um EQL, fundos iguais, ou seja, fundos iguais. Ele não quebra a estrutura. Só que a gente sabe, ó, que ele está vindo fazendo a quebra de estrutura aqui, ele está vindo fazer um boss. Se ele não fez aqui, alguma coisa tem. E aí, quando ele não consegue fazer aquele chau aqui, ó, que é a quebra de estrutura aqui, o que que nos dá a dizer? Que ele vai buscar agora a quebra de estrutura para poder fazer o boss e capturar a liquidez desse fundo. Por quê? Ele não teve força suficiente para fazer um chau aqui. Então, ele vai com certeza fazer um boss e buscar a liquidez desses dois últimos fundos. Então, por isso que ele fala aqui, ó, que no ponto 1, ele não consegue fazer o boss, faz um fundo igual. A partir daí, ele volta em uma espécie de retração e forma o ponto 2, que será o nosso ponto, o nosso segundo ponto de indução. E em seguida, ocorre agora a nossa quebra de estrutura e a captura de liquidez do primeiro indução, que é o ponto 1. A volta do preço é simplesmente para capturar o ponto 2, que foi a nossa indução, e tocar em uma região de supply e order block. Ou seja, a gente tem uma região de supply e order block, ó, aqui, ó. Então, o que que acontece? O preço só veio capturar a liquidez aqui, ó, para seguir o fluxo dele, certo? Então, ó, a volta do preço é simplesmente para capturar o ponto 2, que foi a nossa segunda indução, e tocar em uma região de supply e order block, deixada com a falha do movimento que não conseguiu romper a origem no ponto 1. Dica: fique sempre atento a essas falhas de quebra de estrutura, principalmente na volta desse movimento, pois quando houver a verdadeira quebra de estrutura, muitas vezes o preço captura a liquidez desse ponto e segue o fluxo, que é o que acontece aqui, ó. Ela deixa a indução aqui, captura a liquidez. Aí o que que ela faz aqui, ó? Uma trend line, ou seja, uma LTAzinha. E aí o que que ela faz? Isso aqui nada mais é que também uma indução. Depois que ela captura esse movimento, ó, ela vem e captura aqui, ó, e faz a quebra de estrutura. Sempre, sempre, sempre no gráfico a gente vai ver tipo de indução. Aqui, ó, a gente vai ver agora um pouquinho, ó, o tipo de manipulação. Porque isso daqui é muito frequente dentro do gráfico. Esses tipos de manipulação serve e acontece toda hora para que eles gerem liquidez. Ó, diariamente o mercado faz manipulações em qualquer tempo gráfico, qualquer ativo que tenha volatilidade e liquidez. Dentro deste conceito de manipulação, podemos destacar dois tipos que ocorrem com frequência, que são a manipulação contrária, que é quando o preço está caindo, e faz isso aqui que eu te mostrei agora no Bitcoin. Ó. Isso aqui é uma manipulação contrária. Por que uma manipulação contrária? Porque o preço está de queda, ele vem, ele não rompe a região, ó, deixa um baita paviozão e cai, ó, segue o fluxo. O que que acontece? É esse ponto aqui, ó, que a gente tem um buy side liquid.
Ou seja, a gente tem um topo, vamos dizer aí, um topo do dia anterior, que é um buy side liquid, que é aquele que a gente estava vendo ontem, que um topo anterior, um topo semanal, um topo diário, um topo mensal, últimos topos, né, no caso. E aí o que que ele faz? Ele tem liquidez aqui. Aí ele faz o quê? A manipulação, ó. Ele vem trabalhando aqui, gera a manipulação de quebra de swing point primário, ou seja, você fala assim, pô, agora o preço vai embora. O que que ele faz, ó? Segue o fluxo, ó. Segue o fluxo e vem embora. Aí o que que acontece, ó? A gente tem a manipulação da quebra do swing point, ou seja, ele teve a manipulaçãozinha desse swing point, porque ele só fez o candle lá em cima, ó. Ele fez aquele candle agressivo aqui, ó. Voltou, fechou pequenininho, ó. E deixou só o pavilzão. Deixou só o pavilzão para trás. Então, isso é a quebra, a manipulação de swing, swing point primário. Ponto primário que iniciou a manipulação para a captura do BSL. Ou seja, ó, esse ponto aqui é filho da mãe. Porque ó, ele te dá a intenção de que o preço vai cair, ó, de que o preço vai fazer a quebra de estrutura e a queda de continuação, fazer o boss de continuação. Aí o que que ele faz? Ó? Ele faz um mini shaw, ou seja, o minor boss. O minor boss quer dizer que lá no intraday, lá no time menor, ele deu a intenção de alta. E aí ele vem, ó, trabalhando aqui, ó, não perdendo as estruturas dele abaixo. E aí ele vem, faz só o rompimento aqui, busca a liquidez do BSL e segue a estrutura e o fluxo dele de baixa. Ó, é a manipulação clássica que nós encontramos diariamente no gráfico. É o movimento que quebra o nível do preço anterior que deu origem à primeira manipulação. São duas formas de capturar liquidez. Acima com o sweep stop hunt e abaixo com o deslocamento capturando a liquidez e quebrando as estruturas. Ou seja, ó, se a gente for puxar aqui, ó, o que que ele fez aqui, ó? Olha aqui, ó. Ele tem o que aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó. Ele tem o mesmo formatinho lá da outra, se a gente jogar ó, num time menor, ó, acho que até em 2 minutos fica legal de ver, ó. O que que acontece, ó? Ele vem, quebra a estruturinha, ó, faz lá o fundinho dele mais baixo, e aí ele quebra a estruturinha. Ou seja, a minor boss ele fez um chauzinho. E aí nesse chauzinho que ele fez, ó, o que que o preço vem trabalhando? Ó? Vem trabalhando a alta. E aí o que que acontece? Ela busca o BSL. O que que é o BSL? O topo anterior, ó, o último topo. Ou seja, ó, se a gente pegar aqui nessa região, ele buscou a liquidez do último topo e agora está seguindo o fluxo dele de queda. Então, isso aqui nada mais é que uma manipulação de continuação. Por isso que eu estou te falando que isso é uma indução. Sempre, sempre, sempre que acontecer isso, dificilmente a gente vai conseguir prever. Porque é uma leitura difícil de ser feita também, Lê. Só que o que que acontece? Tem como prever, porque é o que a gente está vendo aqui, ó. Sempre que a gente vê esse tipo de estrutura dentro do gráfico, a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho mais seguro, porque é o que aconteceu lá, ó. Se a gente vê esse padrão no gráfico, ó, fez o chauzinho no minor boss, veio dando sequência sem perder o SMS, sem perder os últimos fundos, ou seja, se a gente sabe que o preço está caindo, então a gente pode ter uma manipulação de queda. Então já é bom a gente ficar ligado no último topo, porque a gente tem um BSL, a gente tem liquidez. E aí o que, que o preço faz? Faz o swap, faz a varredura, fecha lá embaixo e deixa só o pavio, certo? Aqui, ó, a gente tem a outra manipulação de continuação, que é o que, ó, ela vem, faz o movimento primário que captura a liquidez da manipulação e aí ela segue o fluxo. O que que acontece? Ó? A gente tem aqui, ó, dois fundos iguais, certo? Com esses dois fundos iguais, o que que o preço faz? Ó, ele sobe lá em cima e passa, capturou a liquidez. O que que ele faz? Ele gera mais um pouquinho, ó, faz uma volta e captura a liquidez. Isso daqui
é o mais comum de acontecer. Por que o mais comum de acontecer? Porque ele acontece toda hora dentro de uma sequência que o preço segue. Ou seja, ó, pode ver, ó, a gente está num fluxo de queda, correto? O que que o preço faz, ó? A gente está num fluxo de queda, certo? Olha aqui, ó, o preço trabalha que jeito, ó. Ele faz uma impulsão aqui, ó. Aí ele vem e segura na mesma regiãozinha aqui. Aí ele só joga o preço um pouquinho para cima, ó, e captura a liquidez. Aí aqui o que que ele faz? Volta de novo, vem aqui embaixo. O que que ele faz? Segura na mesma regiãozinha, daqui a pouco ele joga para cima e captura a liquidez, ó. Se a gente for ver, ele faz isso a todo momento, principalmente quando ele está numa sequência boa de queda ou de alta, ó. Se eu pegar aqui a de alta, o que que acontece, ó? Deixa eu pegar aqui, ó, dois topinhos, ó. Ó, olha o que que ele faz aqui, ó. Ele vem, segura nessa região, depois ele vem, segura nessa região, segura um pouquinho, ó, captura a liquidez. Capturou a liquidez, ele cai um pouquinho, aí ele vai, faz lá o topo de novo, faz outro topo, aí ele cai um pouquinho, o que que ele faz? Captura a liquidez. E é assim que o preço vai trabalhando. Essa é a manipulação de continuação. Olha aqui, ó, ele faz lá, deixa um pavio mó grandão, volta, deixa outro pavio grandão na região. Ou seja, voltou um pouquinho. Se a gente sabe que ela está numa tendência de alta, o que que é a intenção dela aqui, ó? Capturar essa liquidez. E olha o que ela faz, captura a liquidez e olha o tiro que ela dá para cima, ó. Vai embora, vai embora. Então, sempre, essa manipulação de continuação é as que mais acontecem. Por quê? Tem o varejo que cai feito um pato nisso. Porque qualquer recuozinho que o preço faça, o varejo já acha que o preço está revertendo. Então, eles vão entrar naquela região e o institucional vai capturar a liquidez, vai capturar o dinheiro desse pessoal. Então, sempre atento, porque o preço sempre está em busca de liquidez e a gente vai ter sempre esse tipo de manipulação, que é as manipulações de continuações, que é o que eu falei, ó, ele sobe, ele segura na região, faz a rejeição e aí ele quebra e busca aqui, ó. Aí ele sobe de novo, ele segura na região, sobe e busca a liquidez. Então, sempre muita atenção, ó. A manipulação de continuação nada mais é que o candle de movimento primário que deu origem à captura de liquidez em determinada região. E após isso, o preço consegue romper esse mesmo nível no gráfico e segue seu fluxo. O movimento inicial está protegido e está capturando liquidez à frente, que é o que diz, ó. Aqui é o movimento inicial, certo? Então, ele tem um movimento protegido. Sempre que o preço voltar, ó, ele vai ser sempre na mesma região. Ou seja, aqui o movimento primário, ó, ele está protegido. O que que acontece? O preço vem e segue o fluxo dele. Você não precisa identificar toda hora esse tipo de manipulação. O importante é você saber esses conceitos, porque na manipulação contrária, a chance do mercado continuar o movimento após a primeira manipulação é muito alta. E na manipulação de continuação, nós identificamos como uma continuação de tendência até ser revertida. Claro, isso nos dá a ideia de possíveis alvos, já que o movimento primário está sendo protegido. Ou seja, aqui a gente consegue obter alvos. De que forma? Quando ele tem essa manipulação de continuação, a gente pode fazer o quê? Ó, vou pegar essa região aqui, ó, que essa região aqui ficou bem clara, ó, nessa alta aqui, ó. O que que acontece? Sempre que a gente tem esse tipo de manipulação, a partir do momento que a gente faz aqui que tem essa manipulação e a gente identifica isso, a gente consegue buscar alvos. Que jeito que a gente consegue buscar alvos? Com as fibos da própria fibra de retração. Só que a gente vai fazer ela o quê? Alternada. Que jeito? A gente vai jogar, ó, 38, ó. Repara que aqui, ó, o 38 está acima do último topo, ou seja, o nosso alvo vai ser sempre o zero. Ela buscou. Aí o que que acontece? Se ela buscou, a gente vai jogar em cima dos 50. 50 a gente joga aqui, ó, na linha dos 100, em cima do último topo, certo? E o nosso alvo vai continuar sendo zero, ou seja, o preço buscou. O que que acontece? A gente vai jogar agora, ó, em cima de 61. Jogou em cima de 61, o que que acontece? Ó, último topo aqui, alvo aqui em cima. O preço buscou. O que que a gente vai fazer? Vai jogar em cima de 7,9.
Jogou em cima de 7,9, nosso alvo vai continuar sendo 0. Repara que aqui, ó, 7,9 está acima de último topo e olha o nosso alvo. Ou seja, o preço buscou. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar acima, rompeu, passou, fez um rompimento, a gente joga acima de 8,8. Jogou o 8,8 no último topo. Olha onde está o nosso alvo. Repara que foi exatamente cravado aqui em cima, Leco, no 0. Sim. Tá conseguindo acompanhar aí, Leco? Sim, tô sim. Respondi aqui, não sei se está ouvindo. Você viu como que fica claro e o alvo realmente busca a partir da expansão desse pivô, ó, porque ó, se a gente for pegar um replay, ó, só para ficar claro aqui para você, ó, você entender um pouco mais como que funciona esse tipo de alvo. Porque a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue fazer isso, ó. Vamos se dizer, ó. Ah, o preço veio trabalhando aqui, ó. A gente identificou que isso daqui foi uma manipulação. Ah, como que a gente identificou, Luquinha, que isso aqui foi uma manipulação? Que o quê? A gente vem de uma tendência de alta, certo? A gente vem de uma tendência de alta e olha só o que o preço fez, ó. O preço trabalhou aqui, ó, em onda 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Onda 1, onda 2, onda 3. Ou seja, aqui ele fez uma possível onda 4. Então, ele precisa buscar uma onda 5. Se ele precisa buscar uma onda 5, a gente já entende que isso aqui pode ter sido uma manipulação. Aí, quando vai ser a nossa confirmação? Quando ele fizer isso aqui, ó. A partir do momento que ele fizer isso aqui. Isso daqui, Lê, geralmente, quando a gente tem uma manipulação de continuação, a gente vai pegar um trade que esteja também de continuação. A gente pode pegar ele aqui nessa região aqui, ó, porque se a gente for ver, aqui a gente tem uma order block, ó. A gente tem uma order block aqui nessa região, ó. A gente tem um desequilíbrio no preço, a gente tem uma order block nessa região. E se a gente jogar lá em 2 minutos, a gente vai ter algum gatilho de compra aqui nessa região. Por quê, ó? Repara que a gente tem aqui, ó, um ponto onde era resistência, ó. Por isso que eu falo que a gente tem que confluenciar sempre as operações que a gente vai fazer, ó. A gente aqui tinha uma zona de resistência. Ou seja, por que resistência? Porque o preço veio, ó, segurou, voltou, ó, segurou, voltou, quebrou. O que que ele vira? Ele tinha um suporte. O que que ele vira? Uma resistência. Porque, ó, se a gente for ver, ó, vamos puxar um pouquinho mais para trás aqui, ó, que aqui ainda dá confluência. O que que acontece, ó? A gente tinha uma região de resistência. Porque o preço bateu e segurou. Aí ele rompeu. Depois que ele rompeu, ele virou um suporte, ó. O preço bateu, voltou. Bateu, voltou. Rompeu. Depois que ele rompeu, ó, ele rompeu de novo. Bateu, segurou. Rompeu. Foi embora de novo. Bateu, segurou. Rompeu. Ou seja, a gente sabe que essa região aqui é uma região forte. E aí o que que acontece? Se a gente vê esse tipo de região aonde o preço começa a rejeitar após um ponto de interesse, que no caso era aqui, que a gente tem uma order block nessa região, a gente já começa a entender que o preço perdeu força na queda. Aí, o que que a gente identifica? Identifica que aqui, ó, a gente nessa região, a gente tem o quê? A gente tem uma indução. Uma indução para quê? Para buscar a liquidez desses dois topos. Ou seja, a gente fazendo uma um tradezinho de compra nessa região, fica interessante para buscar essa continuação. Só que se a gente não fez, não tem problema. Por quê? Como que a gente identifica essa região? Repara que aqui, ó, a gente vai ter o quê, ó? A gente tem um padrãozinho, ó, de continuação. Por quê? Ele é contra a tendência. Se ele é contra a tendência, ele é o quê? Padrão de continuação. Olha o que o preço faz, ó. Ele sobe, a gente tem uma bandeira de queda e a gente tem o quê? Um throwback aqui nessa região. Então, a gente sabe que o preço vai continuar. Se a gente tem um throwback na região, o que que a gente pode fazer? Fazer a contaginhazinha de edge, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu sei que ele vai fazer onda 5. Se ele vai fazer a onda 5, provavelmente ele vai buscar essa liquidez. Por quê? Está próximo. Então, lembra que a gente viu ontem que o preço ele busca sempre a liquidez mais próxima? Então, a liquidez Sim. mais próxima está aqui, ó. Então, o que que ele pode fazer aqui? Se a gente não pegou a compra aqui, a gente pode pegar
a compra na continuação. É mais arriscado? É, porque ele estava em final de ciclo aqui. Só que se a gente fizer uma contagem da macro, ainda ele está começando a impulsão macro dele. Então, o que que a gente tem, ó? A gente tem todo esse período aqui, ó, para buscar lá em cima. E aí é o que eu falo para você, ó. Vamos buscar agora confluência, se caso a gente confirmar que ele vai buscar essa região aqui de indução. Vamos. O que que a gente faz? Vamos pegar o último fundo aqui. Opa, peguei errado a ferramenta. Vamos pegar o último fundinho dele aqui, ó, e começar a projetar a extensão do pivô. Ou seja, ó, vamos ver se ele vai buscar. Buscou nosso alvo. Eita, já foi que nem uma vera. Espera aí, vamos voltar aqui um pedaço aqui, ó. Vamos voltar até aqui, ó. E jogar no time trade aqui, ó. Pronto. Olha lá, ó, chegou próximo. O que que ele fez? Se ele, ó, aqui, ó, a gente tem a confirmação que ele vai embora nesse candle. Por que que a gente tem a confirmação? Porque ele rompeu, ele passou com veracidade acima da nossa região. Se ele passou com veracidade, o que que a gente vai fazer? Vai buscar uma próxima região. Ou seja, a gente vai jogar a região de 50 acima do último topo. O que que ele fez? Ele passou aqui, ó, também, ó, com veracidade, ou seja, ele passou com o corpo, ele fez um rompimento com o corpo. O que que a gente vai fazer? Joga a região de 65 acima da última expansão, do último topo. O que que ele faz? Ó, fechou com o corpo veementemente acima da região. O que que a gente faz? Vamos jogar o 79. Jogou o 79, a gente precisa que esse candle aqui, ó, tenha um rompimento. E aí o que que acontece, ó? Ele não teve. O que que acontece quando não tem esse rompimento do corpo e deixa todo esse pavio aqui? Significa que o quê? Que o preço está perdendo força. É a hora da gente sair? Provavelmente é. Só que aí vai muito da coragem do trade. Ou seja, se eu sei que ele perdeu força aqui, você acha que eu vou deixar o meu stop aí em cima desse coisa aqui onde estava? Não, eu vou levar aqui, ó, ou abaixo do último candle de impulsão. Ou seja, o último candle de impulsão que teve força foi esse aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Por quê? Aqui ele ainda está mitigando regiões. Por que que esse aqui não pode ser um candle de força? Porque ele já foi, ó, considerado, se a gente jogasse aqui, ó, a gente já estaria estopado. Então, o último candle de força antes da rejeição, esse aqui. Ou seja, o meu stop estaria aqui. Se ele viesse fazer isso aqui, beleza, maravilha, me estopou. Agora, se ele não fizesse, a gente poderia já o quê? Projetar o próximo alvo, que é o alvo de 0,88 em cima da cabeça do pivô. Ou seja, ó, arredondei, coloquei lá bonitinho, ó, em cima da última cabeça do pivô. Olha o que o preço faz. Segurou, 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 e aí ele não estopou. Quando ele não estopa e aqui faz a quebra da região, o que que faz? Já joga o meu stop aqui, ó. Porque ele já fez o boss aqui. Ou seja, ele já demonstrou continuação. Joga o meu stop aqui, se ela me tirar, me tirou. Se ela for buscar a última região, maravilha. Aí o que que o preço faz, ó? Vai e quebra a estrutura de novo. Candle de impulsão, meu stop aqui embaixo, ó. Meu stop aqui embaixo. O que que o preço faz de novo, ó? Segura, 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 ó. Vem próxima região, mas ele não perde o candle. Até que ele vai, ó. Você está me chegando bastante. Aí, ó. Agora aqui, ó, eu acho que ele teria. Não teria estopado ainda, ó. Porque o meu estaria aqui, ó, abaixo dessa minimazinha. Ó. Ele chegou muito próximo mesmo. Mas não me estopou. E aí o que que ele faria? Olha lá, ó. Tocou na minha saída. Ou seja, ele tocou aqui na minha saída, trade realizado com sucesso, entendeu? Por quê? Ele fez o padrão de manipulação de continuação. Ou seja, agora o preço aqui vai trabalhar do jeito que ele quiser. Entendeu? Olha lá, ó. Agora ele vai vir mitigando todas as regiões abaixo, ó, para depois dar mais sequência. É assim que o preço funciona. Então, por isso que eu falo, essa manipulação de continuação é a mais frequente que a gente vai ver dentro do mercado, certo? Aí aqui, ó,
Como identificar a liquidez? Isso é muito importante, porque é que nem eu estou falando para você, ó, como dito anteriormente, todo ponto de estrutura de topos e fundos, trend lines, que é as linhas de tendência, etc., são regiões de liquidez. Onde existe stop loss, existe liquidez. E quanto maior for o tempo gráfico, maior será a liquidez. Mais potente e onde as grandes instituições vão jogar o preço para capturar essa liquidez. Mas também existem pontinhos de liquidez dentro das estruturas maiores e será a identificação dessas regiões que vai te salvar muitas vezes de tomar um loss. Primeiro, entenda a estrutura do ativo que se encontra. A formação dessa estrutura é primordial para sabermos os pontos de liquidez que os market markers deixam. Ou seja, ó, se a gente tem uma região de swing point aqui nessa região e tem outra região de swing point aqui nessa região, a gente tem um range. E se dentro desse range ele faz isso aqui, ó, para antes de chegar no ponto que é devido, o que que ele está fazendo? Ele está fazendo indução, mano. Esses pontinhos aqui, ó, são cruciais para você não tomar stop. Lembra que eu falei para você que a melhor ordem de entrada é a ordem que está na pedra? Por conta disso. Porque se você está aqui, ó, refinado, bonitinho, e sabe que a sua entrada é aqui, você não vai fazer a entrada aqui embaixo. Entendeu? Você vai deixar o preço trabalhar, porque você vai achar, o varejo vai achar que o preço vai despencar, ele volta, estopa todo mundo, e aí sim ele segue o preço. Por isso que eu falo para você, sempre atento, ó. Porque o ponto 1 foi rompido com o movimento do ponto 3, ó. Deixa eu só tentar diminuir um pouquinho aqui para... Aí, ó. Porque a volta a partir do ponto 1 que originou o ponto 3 não teve forças para romper o ponto 4. Ou seja, ó, o ponto 1 que originou o ponto 3, ó, ele não teve força para romper aqui, ó, o ponto 4, ó, o ponto 1 para romper o ponto 4. Ele não teve força. Então, o que, que ele é? Indução para captura de liquidez, que é o fundo da estrutura. Então, nesse momento, o nosso ponto 1 torna um forte alvo de liquidez. O ponto 2 foi a prova disso. Volta, captura a liquidez, quebra o ponto 4 e volta para testar a supply criada e segue o fluxo. Ou seja, o ponto 1 ficou muito nítido que aqui tem liquidez, que aqui tem dinheiro envolvido. Então, o que que acontece? Se ele não teve força para romper o ponto 4, provavelmente agora ele é um alvo fácil para captura de liquidez. Foi o que aconteceu. Ó. Ele foi alvo fácil para o ponto 2. O ponto 2 veio, capturou ele e seguiu o fluxo. Sempre vai ser assim. A gente trazendo aqui para o gráfico, ó, a gente vê aqui, ó, o que que acontece, ó. Vamos se dizer que aqui a gente está numa tendência de queda, certo? O que que o preço faz aqui, ó? O preço faz o nosso swing point aqui e nosso swing point aqui. Olha lá, o preço trabalha, faz a queda aqui, vamos se dizer, o ponto 1, e aí quando ele volta aqui, ó, perdão, aqui, ó, swing point, e aí o que que ele faz, ó? Ele faz aqui a queda dele, ó, faz a queda dele, faz estrutura, quebra a estrutura e volta. Quando ele volta, ó, olha o que acontece. Aqui seria o nosso ponto 1. Por quê? O nosso ponto de interesse está mais acima aqui, ó, está nessa região. O que que o preço faz? Tenta quebrar a estrutura do ponto 4 que está aqui embaixo lá na figura e não consegue, ó. Que Ele busca solta a liquidez. varredura e volta. E aí o que que ele vira? Vira algo fácil para o nosso ponto 2. O ponto 2 vem, estopa, e aí ele ainda dá uma segurada no preço, gera mais liquidez para depois vir fazer a quebra do ponto 4, certo? Então o preço sempre trabalha assim. E é que nem eu falei, quanto mais liquidez ele gera, mais ele demora para poder buscar a reação e intenção do preço que ele quer. Ó. Por quê? É que nem eu falei, ó. Por que que ele já não veio aqui, ó? Capturou a liquidez desse ponto aqui e desceu forçando para capturar o swing point aqui. Porque ele conseguiu gerar liquidez aqui, ó. Se ele gerou liquidez, ó, ele segurou o preço, ó, e depois capturou a liquidez de todos esses topos aqui para depois descer. Entendeu? Entendi. Aqui, Só volta um pouquinho, deixa eu tirar um print dessa parte de baixo aí. deixa eu enquadrar ela aqui aí. Beleza, pode seguir. Aqui, ó, o que que acontece? Todo ponto em azul é indução. Ou seja, ó, fundinho,
topinho, fundinho, fundinho. Por que que eles são liquidez? Porque aqui, ó, a gente está trabalhando dentro de uma estrutura, ó, swing point. O que que acontece? Ele gerou liquidez. Por quê? Ele fez uma estruturazinha aqui. Aí o que que ele faz, ó? Captura a liquidez dessa região e aí ele faz um novo swing point, ó. Fica claro para você quando eu traço as linhas, ó, porque se a gente for ver aqui, ó, se a gente for ver pelo gráfico, a gente não consegue identificar muito bem. Mas aí, ó, tem um swing point aqui, capturou essa liquidez aqui. Aí o que que ele faz? Ele sobe, deixa um pontinho de liquidez para quê? Para quebrar a estrutura aqui, ó, para fazer o boss. Aí o que que ele faz? Vem, quebra um pouquinho e só segura. Por que que ele só segura? Porque depois ele vai fazer a correção dele. Aí ele vai e termina de fazer o movimento único, que é uma pernada aqui. Fez o novo swing point, o que que ele vai fazer? Ele tem aqui, ó, um ponto de liquidez, dois pontos de liquidez, que ele faz aqui, aqui, e aí ele captura. Capturou, ó, LOL protegida. O que que ele faz? Quebra a estrutura e faz o boss. Então o preço vai sempre trabalhando assim. Por que que ele não veio buscar aqui embaixo? Porque a gente está numa estrutura de alta. E sempre que a gente está na estrutura de alta, a gente tem as LOL protegidas. Só que dentro das LOL protegidas, o preço vai trabalhar gerando liquidez. Porque é que nem aqui, ó. Vamos se dizer, ó. Aqui o que que aconteceu aqui, ó. Vamos achar aqui um pontinho. Bom, aqui, ó. Então, tipo assim, antes de você achar aí, então, tipo assim, ele vai trabalhando a liquidez dele, vamos supor, numa tendência de alta. Ele vai trabalhando a liquidez dele, vai subindo, e depois ele vem e busca toda essa liquidez que ele gerou nessa pernada. Sim. Depois, aí, obviamente, depois que ele busca, ele volta a subir novamente na tendência de alta. Isso, por isso que eu falo para você que o preço é um ping-pong lá, que ele já descreveu aqui no livro que o preço é um ping-pong, por conta disso. Porque ele gera liquidez, depois que ele capturou toda a liquidez que ele já tinha ele mesmo formado, ele volta ao contrário. Depois que ele capturou, por quê? Ele desce deixando liquidez e do mesmo jeito que ele desce deixando, ele desce capturando. E quando ele sobe deixando liquidez, mas ele sobe capturando também. Certo? Entendi. Aqui, ó. Então, por isso que é importante a gente traçar a linha de tendência, se está em alta, se está em baixa, para a gente ter uma noção do que ele está trabalhando ali. Sempre, sempre, ó, porque aqui, ó, o que que acontece, ó, ele deixou aqui, ó, liquidez, certo? Nessa LTB. E aí o que que acontece, ó, ele desceu capturando liquidez, ó, desse fundo, ó, tá vendo que tem um fundinho maior aqui dentro dessa regiãozinha? E aí o que que ele faz, ó? Ele vai e captura. Aí o que que acontece? Ficou a liquidez aqui, ele vai e captura. Aí ficou liquidez aqui, ele vai e captura. Aí ele sobe aqui, ó, e deixa esse topinho aqui mais alto, ó. Aí ele deixa outro topinho aqui, outro fundinho mais alto. Aí o que que ele faz? Captura, entendeu? Então ele trabalha assim. Dentro dessa região aqui, ó, de um swing point aqui, ó, aqui a gente tem um swing point. Aqui a gente tem outro swing point. Aqui a gente tem outro swing point. E aqui a gente tem outro swing point. Certo? Então o que que acontece, ó? Daqui a aqui ele gerou liquidez, ó. Por quê? Ele deixou pontinhos aqui, ó, para vir buscar depois. E aí o que que acontece? Ele sobe de novo, ó, e deixa esse tipo de estrutura, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele deixa, porque se a gente jogar num time menor, ó, jogar em 2 minutos. Aqui, ó, se a gente jogar num timezinho menor, o que que acontece? Acho que é aqui, ó, nessa região, aqui, ó. Se a gente jogar num timezinho menor, olha o que que o preço faz, ó. Olha o que que o preço faz, ó. Ó, ele tá numa tendência de alta, certo? Olha o que que o preço faz para poder gerar liquidez, ó. Ele vem, joga o preço lá em cima. Só que antes dele jogar o preço lá em cima, ele dá uma paradinha aqui, ó. Aí ele joga o preço lá em cima. O que que ele faz? Capturou a liquidez aqui. Aí aqui, ó, ele deixou mais liquidez aqui. Aí o que que ele faz? Ó, um topinho menor. O que que ele deixou? Liquidez aqui. O que que o preço faz agora? Ó, captura a liquidez. Então ele é assim, ó. Aí ele cai aqui, ó, e deixa um topinho menor, um topinho mais baixo. E aqui um topinho mais alto. Ou seja, capturou a liquidez agora desses dois topos. E agora ele vem e faz o quê, ó? Captura desses dois fundos mais altos. Tá conseguindo me ouvir aí, Lê? Sim, sim, tô vendo. É porque tá aparecendo uma falha de alto-falante aqui. Então é assim, ó. Ele vem aqui, ó. Ele faz um topinho, faz outro topinho,
Só que nesse fundinho aqui, ó, ele já deixa a liquidez, aí ele captura a liquidez. Aí o que que ele faz? Deixa outro topinho. Só que aí ele vem e captura a liquidez desse fundinho aqui. E aí o que que ele faz? Agora ele captura a liquidez desses três últimos topos, certo? Então é assim que ele trabalha. Ele trabalha sempre em busca de liquidez. Ele vai sempre deixando essas falcatruas no meio do caminho para poder fazer isso, que é que nem está aqui descrito na imagem, ó. Ele faz o fundinho, ó, e aí ele faz o quê? Busca o fundinho. Aí ele faz um topinho, ó, sem quebrar a estrutura, e aí depois ele faz o quê, ó? Busca os topinhos. Aí ele faz outro fundinho aqui, ó, e quebra a estrutura. E aí o que que ele faz? Deixa o fundinho aqui. O que que ele faz agora? Ó, captura esses outros dois fundinhos. E assim que ele trabalha. Trabalha sempre gerando liquidez. Dando Entendi. sequência aqui, ó, nós podemos identificar esses pontos quando não rompem uma estrutura anterior. Ou seja, ó, ele não rompeu a estrutura anterior, ó. Ou seja, aqui tem uma estrutura, certo? A gente tem uma estrutura aqui, ó. O que que ele faz? Ele não rompeu a estrutura. Então, o que que ele fez? Gerou liquidez. Aí ele vai e quebra a estrutura. O que que ele faz? Ó, ele não quebra a estrutura aqui, mas ele deixa um fundo. Ele não quebra de novo a estrutura aqui, mas ele deixa um fundo. E aí, o que que ele vem? Quebra e pega toda essa liquidez. E aí ele quebra a estrutura. E é assim, o bom desse livro, mano, que ele ajuda também nesse tipo de identificação. Ele deixa muito mais claro o que eu quero às vezes passar, porque às vezes, pela minha explicação, não consegue ficar tão claro assim. E aí o livro vai ajudando a desvendar esses pontinhos chato, mano, que é no gráfico. Mano, essas regiõezinhas mais chatas. É um dos pontos mais importantes de liquidez e indução, mas é muito chato mesmo. Ó, repare que os pontos de liquidez são deixados próximos às imbalances, zonas extremas que, quando são quebradas, ocorrem BOS ou falhas de romper pontos anteriores. Dica: se durante o impulso ou a retração houver pequenos fundos e topos, que chamamos de subestruturas ou low high, verifique essas regiões, pois muito provavelmente é um ponto de liquidez que com a retração e impulso irá capturar esse nível de preço. Será os pontos azuis. Ou seja, esses pontinhos aqui, se a gente jogar num time frame menor, são pontinhos aqui, ó, que são internal structure, né? Que é estrutura interna. Então, geralmente, quando ele faz isso numa retração de um impulso, geralmente a liquidez que ele está gerando para poder capturar, que é isso aqui, ó. Ó. Temos um mercado tocando em uma região de 4 horas, aqui em cima. Temos uma região tocando um mercado tocando em uma região de 4 horas. E agora estamos num tempo gráfico de 15 minutos. Começa a verificar um possível tchau. Ou seja, o possível tchau está aqui, ó. Quebrou já a estrutura, certo? Aí o que que acontece? A quebra do tchau deixa um LOL, que é o ponto 1. Ou seja, LOL aqui é um fundo, que nós identificamos como um possível indução. Caso o preço confirme o tchau, após isso, o preço faz um movimento de alta criando uma supply. Ou seja, ele fez uma supplyzinha aqui, ó, para segurar o preço. E aí, o que que acontece? Ó, o preço vem trabalhando nessa região aqui, ó, e gera a indução aqui, ó. O primeiro ponto de indução, segundo ponto de indução. O que que ele faz, ó? Gera uma trend line aqui, ó, uma LTAzinha, segura na região de interesse, que é a order block, e aí o que que ela faz? Captura toda a região aqui e faz o boss, que é a quebra de estrutura. Aí, ó, o que que acontece, ó? Após isso, o preço faz um movimento de alta, criando uma supply que seria o ponto 2. E com essa criação ocorre o rompimento e a captura de liquidez da indução 1 e cria outro possível ponto de indução, que é o ponto 3. Ou seja, sempre, todavia, ele vai criando a indução. Se ele fez a indução e capturou aqui, aqui vai ser o próximo ponto de indução. Se ele buscou ali, agora a intenção dele é quebrar o ponto 3 para buscar essa indução. Aqui, ó, só para terminar o raciocínio, por que isso é possível? Porque se o preço tocar na região 2, como ele fez, esse ponto 3 se torna uma indução válida para ir em direção à quebra do swing low da estrutura que vai originar o boss. Ou seja,
Ele buscou, ó, se aqui, vamos se dizer que aqui, nessa parte do gráfico aqui, ó, a gente não tinha nada, ó. Vamos se dizer que nessa região aqui a gente não tinha nada. Se ele criou a região de interesse aqui, e aqui ele fez essa quebra de estrutura, voltou, deixou esse ponto de referência, e ele não fez esse movimento aqui, ó, e ele não fez esse movimento aqui, é porque realmente aqui virou um ponto de indução válido. Por quê? Ele fez aqui, ó, ele fez a entrada no ponto de interesse. Se ele veio buscar o ponto de interesse, consequentemente, ele vai ter reação ao preço para buscar essa indução, essa liquidez do ponto 3. E aí ele fala aqui, ó, e foi o que aconteceu. Então, uma maneira de observar e identificar a liquidez em uma estrutura é como eles vão criando esses pontos na direção do alvo principal, que será os externos. Aqui, ó, ele mostra bem, ó, o que que acontece. A gente tinha um mercado em queda, ele gerou liquidez aqui. E aí, quando o preço vem aqui e captura essa liquidez dentro do ponto de interesse, ele forma o quê? Ele forma mais uma induçãozinha. Quando ele forma essa induçãozinha aqui, ó, quando ele forma essa induçãozinha aqui, ó, que é o que, ó, dois fundos iguais e busca a regiãozinha, ó, qual que é o interesse dele? Capturar aqui, ó, quebrando a estrutura e seguindo o fluxo. Ó, dentro da nossa estrutura, o preço cria pequenos pontos, são os internal highs ou lows de uma subestrutura. É a nossa liquidez interna para eles captarem e irem até o POI, ou um ponto externo. Criação de um movimento lateral após um toque em uma região de um motivo fortíssimo para ficarmos de olhos abertos. Então, uma boa dica para identificar uma liquidez são esses pontos deixados dentro das estruturas como trendline, internal high, low, antes de tocar em uma reação, em uma região de supply ou demanda. Ou seja, essas regiõezinhas aqui internas de topos e fundos são interessantes para eles criarem antes dele ir propriamente no ponto de interesse. Ou seja, se o ponto de interesse está aqui em cima, ele vai criar alguma regiãozinha aqui, ó, de interesse para poder o quê? Capturar a liquidez, porque vai ter gente vendida aqui, ó, nessa região e ele vai capturar essa liquidez. Aí o que que ele faz? Ele dá aquela breve seguradinha e captura a liquidez de novo. Aqui, ó, aqui nessa estrutura, a gente consegue ver um ponto de indução bem legal. Por que bem legal? Porque aqui, ó, a gente tem um ponto de interesse aqui, certo? E aí, o que que ele gera aqui, ó? Ele gera toda essa região aqui, ó, uma região de liquidez, ó, tanto desse ponto quanto do outro. Por que que eu falo que é um ponto grande de liquidez? Porque a gente teve um grande desequilíbrio. E quando a gente tem um grande desequilíbrio, a gente tem um ponto de liquidez muito maior. Por quê? Quando a gente tem esse tipo de esticada no mercado, muita gente está comprado aqui e não vai sair, não vai largar o osso. Por quê? Porque sabe que o preço pode subir muito mais. E aí, o que que o preço faz? Ó? Ele vem, gera liquidez no movimento lateral, faz o sweep, né, que é a varredura, faz a captura de liquidez aqui, ó, e continua capturando toda essa região, ó. Aí aqui a gente tem a explicação dele, ó. Observe a figura acima. Vamos ver a narrativa e entender como a liquidez é um imã no gráfico. No ponto 1, houve a criação de um fundo mais fundo até o momento, a partir desse ponto, que há a quebra de estrutura, ou seja, temos um ponto 1 aqui, que é o fundo mais fundo, certo? No ponto 2, nós temos um candle de venda antes do movimento da quebra de estrutura que deixa o mercado desequilibrado com esse liquid void, que é os momentos de imbalance, que é o desequilíbrio gigante do preço. Esse candle é uma região institucional, tem mão pesada aí. Por isso que eu falei para você que quem está comprado aqui não quer sair, porque tem muito institucional junto, então o cara tem noção que o mercado pode subir muito mais. Aí o que que acontece? No ponto 3 tem a criação típica de liquidez, que é o preço lateral com equilíbrio entre compradores e vendedores, que é quando o preço fica aqui, ó, lateralzinho, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou seja, tem muita liquidez tanto nos fundos quanto nos topos. E aí o que que acontece no ponto 4? O famoso sweep.
vamos abordar em breve, que é a varredura. Um movimento rápido que foi criado apenas naquela região para capturar e neutralizar a liquidez desse nível. Após a captura do stop loss dessa região no gráfico, o preço despenca para equilibrar o mercado. No ponto 5, o preço reage ao mesmo nível, ou seja, aqui, ó, o preço dá uma reaçãozinha breve e após isso quebra a faixa do ponto 1, fazendo outro sweep nessa região e volta a volta do preço na retração em um tempo gráfico menor. Toca nessa região e o preço segue o fluxo fazendo uma breaker block. Então, no ponto 4, o ápice de toda essa engenharia. Após ocorrer swap, nesse ponto, o preço reage de forma rápida para ir em busca da liquidez existente no ponto 1. Por quê? Se a gente tem um fundo mais fundo aqui, a gente sabe que após esse desequilíbrio gigantesco, se o preço voltou, é porque ele vai em busca agora do fundo mais fundo. Ou seja, quando ele faz esse swap aqui, ó, que foi o ápice da região, ou seja, essa região aqui foi o ponto-chave para ele buscar aqui. E quando ele buscou aqui, ele segurou no preço 1, gerou mais liquidez e veio buscar aqui a nossa famosa breaker block, que é onde o preço segura, ó, e tem reação. E aí sim ele busca a liquidez do fundo mais fundo. Aqui, ó, o que fazer quando uma estrutura maior do preço estiver fazendo topos e fundos em umas subestruturas? O que fazer aqui, Lê? Consegue me falar? Eu vou até esconder aqui a descriçãozinha ali para ver se você vai conseguir fazer. Se liga, a gente tem um swing low aqui, certo? E a gente tem um swing high aqui, ou seja, swing point, swing point. O que fazer quando, dentro dessa estrutura aqui, ó, o preço faz topos iguais? Sabe me dizer? Nesse caso, a gente, eu acho, não sei, não tenho certeza completamente. A gente traçaria a FIBO para ver o quanto ele está operando Aqui, ó, naquele desconto. na verdade, aqui ele já buscou a região de desconto, se a gente for ver, certo? Ele já Uhum. buscou a região de desconto, porque ele já veio muito mais que 79% aqui, praticamente ele está no 88, que é aqui essa região abaixo. Então, se ele já veio aqui e ele faz esses dois topinhos aqui, ó, faz esses dois topinhos aqui junto, o que que ele fez aqui? Ele fez uma indução, certo? Isso. Ele deixou uma piscina de liquidez aqui. O que que o preço vai fazer nessa região aqui? Se ele já buscou a região de desconto prêmio, ele vai vir só enganar. Ou seja, ele vai vir gerar liquidez aqui para poder buscar primeiramente, porque a gente tem um ponto de interesse aqui, ó, dentro desse swing point. Ele vai vir buscar aqui, provavelmente, essa liquidez para depois buscar a liquidez no fundo mais fundo, Então, ele certo? buscou duas liquidez ali. Buscou no fundo, vai buscar lá em cima e vai voltar a cair. Isso. Provavelmente ele vai buscar primeiramente aqui em cima para depois buscar as do fundo. Ah, tá. Vamos ver se é isso aqui, ó. Bom, a resposta é bem simples. Vai depender do seu perfil de trade. Se é mais agressivo, pode fazer pequenas operações nessa estrutura, o que é bastante arriscado. Porém, se é mais conservador e quer diminuir a chance de tomar um loss, você pode esperar pela quebra de algum dos swing points da estrutura maior. Olha lá, olha o que ele fez, ó. Ele gerou aqui, ó, Hum, o último fundo, ó. Se eu tivesse ali, ó, naquele ponto ali, eu ia fazer o quê? Eu ia esperar ele vir fazer a quebra de estrutura aqui, ó, sem ele perder esse fundo, sem ele perder esse fundo. Se ele voltasse nesse candle aqui, para aí sim eu vender, esperando que ele viesse buscar esse fundo. Como ele não tinha esse último candle aqui, ó, buscando a liquidez desse último fundinho aqui, o que que acontece? Aí sim seria a busca de liquidez dessa última quebra de estrutura, fazendo ó, um fake shell para aí sim poder fazer essa coisa, ó, porque aqui ele já falou, ó, fez um fake shell, um sweep do swing low, ou seja, uma varredura do último fundo capturando a liquidez para ir capturar a liquidez desses três fundos, né? Desses três topos, desse topo e desse topo aqui. Porém, é o que eu falei, ó. Se ele aqui, ó, tivesse feito esse movimento aqui, ó, daqui, ó, tivesse feito isso aqui e capturado essa indução aqui, aqui sim eu venderia para acreditar que agora ele capturaria
esses fundos aqui, ó, como esse fundo e esse fundo aqui. Como ele não fez isso, aqui justifica. Por quê? Ele capturou primeiro esse fundo e esse fundo aqui para agora capturar esse topo e esse topo aqui, certo? Então, Aí então, no aqui, caso, eu esperaria ele capturar aquele fundo ali, porque eu saberia que ele só veio só para buscar a liquidez e voltaria o preço. sim, perfeito. E aqui, ó, em um mercado de alto, o que você faria aqui, ó? Compra ou venda? Entraria onde? Aqui, ó, deixa eu só deixar, aqui, ó. Em um mercado de alta, ó, ele já deu a dica, ó. Ele já deu a dica. Em um mercado de alta, em um mercado de alta, o que você faria aqui? Compra ou venda? E entraria onde? Fala para mim aí, Diego. Cara, vamos supor, ali aqui ele tá numa tendência de alta. Ele fez o primeiro fundo ali, no swing point ali, gerou a liquidez, depois ele veio, buscou a liquidez de novo, buscou o último topo lá em cima também, buscou a liquidez ali e voltou a cair. Eu acho que eu compraria quando ele viesse buscar essa segunda liquidez ali. Essa aqui? A outra ali, ó, do outro lado, do lado Essa direito aqui? mesmo. Não, não, a liquidez ali embaixo, ali, ó. Onde você estava ali, você apontou para mim do lado direito. O Essa? último fundinho ali, último fundinho. Esse? Não, o lado direito ali. Na direita? Aqui? Isso. Ah, sim. Você compraria a partir do momento que ela viesse buscar essa liquidez? Sim, sim. Foi quase isso. Mas por isso que eu falo para você que dentro de uma operação a gente tem que ter contexto. Se a gente não Contexto, é. contextualizar, não existe fazer operação. Porque ó, a gente já teve a dica que ele deu, ó, a gente está no mercado de alta. Ou seja, se a gente tem um swing low aqui e um swing high aqui, o que que a gente vai fazer aqui para a gente saber onde tem uma possível parada do preço? Traçar a nossa FIBO, certo? Uhum. Se a gente traçar a nossa FIBO, a gente tem que a gente tem um ponto de interesse após o desequilíbrio aqui nessa faixa de preço, certo? Ou seja, o que que o preço está fazendo aqui? Ele está fazendo apenas indução, ó. Ele parou antes dos 50%, certo? O que que ele fez? Gerou liquidez aqui. O que que ele vai fazer aqui? Ele vai buscar a liquidez dos 50% primeiro, para aí sim fazer a entrada de compra aqui, ó. Você até Entendi. pensou certo, só que você só fez a entrada no ponto errado, certo? Porque, é que nem você falou, você Uhum. esperaria ele capturar essa liquidez, beleza. Só que se o preço capturasse essa liquidez e parasse aqui nessa região aqui, ó, você já faria sua entrada, correto? Sim. Por quê? Já teria capturado a liquidez. Só que aí é o que eu falo, você vai buscar o quê? A contextualização. Se ele pode fazer, se ele pode capturar a liquidez desse ponto e desse ponto aqui, a gente vai achar onde o preço pode ter parado. Aonde que é? Nesse ponto aqui, ó, nessa região ou nessa região, certo? Só que aí o que que acontece? A gente vai buscar onde está o desequilíbrio do preço. Aonde a gente tem desequilíbrio aqui? A gente tem desequilíbrio entre esse último candle, certo? E entre esse antepenúltimo candle. Ou seja, o desequilíbrio Entendi. está nessa região aqui. Então, o nosso ponto de entrada legal seria aqui, ó, dentro dessa região, certo? Por quê? E aí Aqui, eu iria traçar a FIBO para ver se realmente é esse ponto. sim, sim. Por quê? Lógico que aqui você traçando a FIBO, você teria mais coerência, porque ela ia te mostrar o nível que estava. Provavelmente aqui vai estar em 61. 61, um pouquinho para baixo de 50, quase 61. Por que aqui não? Porque aqui, ó, a gente não teve o desequilíbrio no preço, ó. A gente até tem um micro desequilíbrio aqui, ó, entre essa região e essa região aqui. Ou seja, aqui também seria um ponto ótimo e melhor ainda de compra. Por quê? Se o preço chega aqui nessa região aqui, se o preço chega aqui nessa região aqui, a gente vai ter uma operação de desconto. A gente vai ter uma operação de desconto prêmio, na verdade. Então, só que o que que acontece? Ela pode não chegar aqui. Por quê? O desequilíbrio já não está próximo a essa região aqui, ó. Pode ver que o desequilíbrio ele só está a partir desse candle aqui. E aqui não. Aqui ele já está o desequilíbrio, ó, no candle seguinte. Entendeu? Então, geralmente, Uhum. quando acontece isso, ele tende a respeitar a primeira região. E aí vamos ver lá, ó. O preço veio de uma região o preço veio de uma tendência de alta.
fazendo topos e fundos ascendentes. E no topo da estrutura, os candles começam a ficar lateral e com falhas de rompimento dessa high. Os pontos em azul são falhas de rompimento. Não conseguem romper a high e muito menos a low. E muito menos a low dessa estrutura maior. Nesse momento, você que já tem noção do que é liquidez e indução, já bate o olho e vê de cara que esses pontos são internal indução, ou seja, são induções internas dentro de uma estrutura maior, certo? E que possivelmente o preço vai ter que romper esses níveis. Mas para onde ele pode ir primeiro? Aí aqui, ó, tá a região. Olha lá, ó, viu que eu falei para você, ó? Sim. O que que aconteceu? O preço buscou a região aqui, ó, da onde a gente tinha o desequilíbrio, ó, capturou a liquidez desse fundo e desse fundo aqui, ó, para depois quebrar a estrutura e capturar a liquidez desse topo, desse topo e desse topo aqui. Olha lá o que o preço fez, ó. Viu? Então, fica claro para você que é bom a gente ter esse tipo de análise. Por quê? Sim. Porque aí você começa a entender aonde está a liquidez, aonde está gerando liquidez, aonde o preço está buscando e aonde o preço pode buscar para poder fazer esse tipo de indução. Por quê? Aqui, ó, ele falhou fundo, só que ele parou antes dos 50%. O que que isso nos diz? Que aqui já tem uma indução. Por que que tem uma indução? Porque ele tentou romper aqui, ó, não conseguiu, certo? Tentou romper de novo, não conseguiu. E aí, quando ele não consegue, a gente já tem um indício de venda aqui, ó, para poder buscar essa liquidez. Se você entrar na venda, você vai buscar o quê? Dentro da estrutura interna, porque você está contra a tendência, você vai buscar pontos de saída dentro da própria estrutura, ou seja, aqui nesse ponto. Agora, se você comprou a favor da tendência, você pode esperar que ele vai buscar liquidez externa. A liquidez externa está fora dessa estrutura. E aí, você sabendo que aqui tem indução, 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 você pode saber que o preço vai muito mais além daquela região, certo? Aí aqui, ó, todo ponto azul foi interna indução, ou seja, foi indução interna, que eles criaram para as pessoas ansiosas e que não entendem de liquidez caírem feito um pato. Sempre observe a criação de liquidez e sempre espere pela captura dessa região. Lembrando, sempre observe a criação da liquidez e sempre espere pela captura dessas regiões. Se você acertou, parabéns. Se você não conseguiu acertar, não se desespere. No decorrer desse e-book, você vai aprender muito mais ainda e identificar regiões de possível preço que pode voltar a reverter e que será na nossa próxima página. Aí a gente já vai entrar numa próxima aula aí em supply e demanda, que também é bem complexo e dá uma noção gigantesca da onde a gente pode ter regiões aonde fica muito mais claro da gente saber onde tem indução, onde não. Porque é que nem eu estou falando para você, ó. Se a gente tem aqui, ó, nessa região aqui, ó, se a gente sabe que a gente tem uma região de supply aqui, ó, para buscar, e a gente está ainda numa região de e a gente está numa estrutura de alta, o que que acontece? A gente vê isso aqui, ó, na hora a gente vai identificar. Por quê? A gente fez a contagem lá, a gente fez a contagem de L. 2, ou seja, ela fez a pernada 3. E aqui a gente entendeu que ela é a pernada 4 e o ponto de interesse está aqui, só aqui em cima, a gente sabe que o quê? Que aqui é só um ponto de indução para poder fazer a pernada 5. Ou seja, ele não pode subir aqui no ponto de interesse, numa região de demanda, numa região de oferta, sem dinheiro no bolso. Então, a gente vai esperar a captura dessa liquidez para aí eles subirem com o dinheiro no bolso e buscar a região de demanda, certo? Mas isso aí a gente vai ver numa Certo. próxima aula. Sei que é meio complicadinho, sei que é difícil, mas não é impossível. Qualquer novidade aí, qualquer dúvida, pode me mandar mensagem aqui, hein, Leico? Fechou, mano. Assim, é bastante conteúdo ali. Lógico que a gente não vai absorver 100%, mas o que eu consegui pegar aqui, eu anotei também. Sim, fechou. E é que nem eu falei, mano, até hoje já faz tá indo acho que para 3 anos, 4 anos que eu tô no mercado financeiro, não consigo gravar tudo na mente. Porque, mano, é complexo demais, é muita informação. É aquilo que a gente estava conversando aquele dia. Dá para ter uma noção boa? Dá para ter uma noção boa, mas nem tudo a gente vai conseguir gravar na mente.
Fechou? É coisas que a gente vai vendo no dia a dia, vai pegando aí no gráfico, vai tendo esse tipo de parâmetro para conseguir absorver legalzinho. Mas, mano, nem sempre vai ser mil maravilhas. Vai ser difícil, vai, e é só na prática que você vai entendendo um pouco melhor. Demorou? Com certeza. Demorou, mano. Fechou. Aí na próxima aula a gente vai ver zonas de regiões de demanda e oferta. Fechou. Depois, mano, quando você tiver um tempinho aí, posta as aulas lá no YouTube, lá. Eu vou dar uma revisada depois em algumas. Postar o quê? As aulas que você gravou aí lá no YouTube. Eu vou Ah, dar uma revisada fechou. depois. Já tá postado. Eu vou mandar a de ontem agora e a de hoje eu só vou deixar ela masterizar e aí eu já encaminho para você. A de ontem já tá lá no canal. Eu acho Fechou. que A última que você mandou foi a aula 3. aula 3, né? Aí eu vou mandar a de ontem. A de ontem foi a aula 4? Não, ontem foi, acho que é 6. Sério? 6, 6. É que eu sempre anoto aqui no caderno. Fechou então. Eu vou buscar ela aqui certinho aí eu já te mando. Fechou? Fechou, mano. Fechou.